Muito bem, gente, estamos de volta com o Guerreiro Cast, né? A pausazinha aqui técnica, né, Chico, para dar uma alinhada aqui nos Paranauê. Para tomar aquela água. Daqui a pouco a gente para de novo para ir no banheiro e assim De novo. vai. Continuando essa parte de postura, dicas de exercícios, Chico, diz pra gente qual o exercício mais subestimado para a coluna e que todo praticante de musculação deveria conhecer ou pelo menos fazer no seu treinamento aí. Abdominal. Número 1. Os exercícios abdominais. A galera... Negligencia-se? Não, cara. A galera coloca em prática um movimento, mas não tem essa interação com a coluna, sabe? Eu tenho que saber como a coluna flexiona, como ela estende. Então, saber como faz exercícios abdominais e os exercícios para a cadeia posterior do tronco, para os músculos paravertebrais, é o básico da estrutura para o condicionamento físico. E a galera não sabe fazer abdominal de verdade, sabe? Porque muitas vezes não tem a estabilidade necessária. A gente tem que pensar a coluna como uma régua, né? A coluna é uma régua. Lógico, respeitando as curvaturas fisiológicas, blá, 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 mas imaginar uma régua, uma linha imaginária. Quando eu quero flexionar, eu quero enrolar essa régua, eu tenho que estabilizar uma extremidade para enrolar a outra. Eu não posso estar com uma extremidade solta. Então, quando eu faço um exercício para a parte, um movimento supra-umbilical, ou seja, uma flexão da coluna, da parte superior do tronco, acima da cicatriz umbilical, né? Esse movimento de flexão da coluna aproxima a extremidade superior da coluna com a extremidade inferior pela frente, só que a extremidade inferior fica estável. Então eu tenho que ativar internamente, não adianta fazer um movimento sem ter a prévia ativação interna, onde eu vou equilibrar os músculos abdominais com a cadeia posterior, para ter a relação agonista-antagonista durante o movimento de flexão da coluna. Então a galera faz o movimento sem ter conexão nenhuma. Por isso que tem aula de abdominal, o cara faz 15 minutos de abdominal. Os meus abdominais, não, se a pessoa chega na primeira série em 10 repetições, na segunda ela não chega em 10. E sem carga. Porque eu otimizo esse trabalho da coluna. Otimizo, eu faço com que a pessoa trabalhe apenas aquele movimento, seja para a parte superior ou inferior. Então, se eu quero um movimento supra-umbilical, eu tenho que estabilizar a minha base da coluna inferior. E isso não representa só a base da coluna inferior, representa o quadril e a perna, o membro inferior inteiro, que está relacionado diretamente com a coluna inferior. Então eu tenho que ter uma base relacionando a cadeia cinemática dos membros inferiores com a base da coluna lombar para flexionar, para ter uma boa precisão no movimento supra-umbilical. Da mesma forma, no movimento infra. Eu preciso de uma base na parte superior e isso inclui a estabilidade do ombro, do complexo do ombro, músculos escapulares, glenomeral e a base dos braços com a pegada, com o centro, com a base da coluna, a coluna estendida e estável. Esse é o pré-requisito básico para começar um movimento de enrolamento da coluna de baixo para cima. E outra, quando eu faço o enrolamento da coluna de baixo para cima, eu tenho que neutralizar a flexão do quadril. Isso que é para a coxa não fazer o trabalho que o abdominal tem que fazer. Para colocar a sinergia dos flexões do quadril de forma neutra. E assim eu consigo enrolar a coluna. Então, a galera, olhando nessa minha perspectiva, se tu for reparar as pessoas fazendo abdominal na academia, 1% faz certo. Às vezes, principalmente no infra, a galera faz a flexão do quadril. A flexão do quadril flexiona a coluna. Quando o quadril flexiona a coluna, às vezes nem isso faz. Exatamente. Entende? Aí a coluna não faz nada. Até para a galera que está assistindo, então, entender assim de uma forma simples, vamos ver, me ajuda aí, Chico. Deitou, flexionou o quadril, joelho flexionado.
Essa é a base. Essa é a base. Não importa o plano que tu tá. Se tu Se tá a de pessoa- cabeça para cima, de Se a cabeça pessoa, deitada, se a mas pessoa tiver com o joelho fora do chão, fora do chão, né, pezinho para cima ele ali. vai ter que se estabilizar com a base da coluna lombar. Então, eu tenho que relacionar o quadril, o joelho e o tornozelo em 90 graus. Essa ativação tem que... lisinho ali, né? Para que tenha essa relação, eu tenho que estar tornozelo pré-ativado. Ó, também Como que eu vou ativar o tornozelo? tornozelo? Se eu fizer uma dorsiflexão, eu Pezinho conecto, pra dentro. automaticamente eu vou conectar o tornozelo com o joelho. O joelho flexionado sem o tornozelo está, sem o joelho estar flexionado demais. Quando o tornozelo ativa, ele vai ficar paralelo ao chão. Então o joelho acaba sendo ativado, não vai ficar com o joelho flexionado. A hora que tu ativa a dorsiflexão, ele vai para 90 graus. Aí o joelho está flexionado e eu estou com o quadril em flexão. Aí eu tenho que sustentar essa flexão do quadril. Então eu tenho que estar conectado o quadril com a lombar. Então quando o quadril está flexionado, a lombar está estendida. Essa é a base. Aí eu ativo o transverso para começar o exercício. Aí eu consigo neutralizar, eu consigo enrolar a coluna sem usar o quadril. Mas eu preciso ter essa relação, como cada eixo articular se relaciona com a base da coluna inferior. Legal. Aí eu consigo isolar um movimento infra-umbilical sem que o quadril boicote o trabalho do abdominal. Me responde assim, tu entende que nem assim, vamos falar lá da galera, né? Geralmente a gente escuta aí de alunos que fazem aula de luta, alguma coisa que fazem 500 abdominais, né, na preparação, 1000 abdominais ali antes de começar ali o fight, né? Porque essa parte da preparação física. Às vezes a galera entende que se fizer 1000 abdominal vai ter o tanquinho. E não é, né? Não. Então, assim, pra galera às vezes achar tem que fazer abdominal é muito difícil ou não. Sabendo essa consciência corporal, sabendo como encaixar, como a gente está falando agora, 4 sériezinhas de 10, 4 sériezinhas de talvez no máximo 20 ali, e olha lá, né? Não, Já vai se chegar em 20, se chegar em 20, é porque tem pouca conexão, tá ligado? então assim, é treinar um músculo de verdade, né? É saber como neutralizar as articulações adjacentes e focar na estrutura que tem que fazer o movimento. Então, isso demanda esforço mental, esforço, consciência para direcionar, para neutralizar. Escapar, né? Então tem que Exatamente, estar exatamente. ali, Uma vez que você se conecte, você tem que se conectar o tempo inteiro, sacou? Cada repetição, Então, por isso que não desliga. Por isso que não dá para pensar em outra coisa, por isso que tu tem que estar 100% presente. Porque se você estiver pensando em outra coisa, você está compensando com as outras articulações. Galera, Chico, diz pra gente a tua rede social, né? Chegou um momento aí que tu tem que falar um pouco também, assim, da tua rede social aí pra galera te seguir lá no Instagram. Já tem bastante seguidores, mas a galera aqui do Guerreiro Cast vai te ouvir, vai te assistir, vai procurar. Então diz aí tuas redes. Legal. O Instagram foi como eu comecei, né? Nesse mundo digital aí. Eu sou bem amador mesmo, amador raiz mesmo. O raiz Raiz mesmo, tá apanhando com essas novidades. Não, mas aí. Quem vê o teu Instagram ali já vê muita coisa boa, Mas, teus vídeos são cara, muito bons. Se eu pensar quando eu comecei o Instagram, cara, que eu pensava assim, de forma totalmente despretensiosa, mas eu pensava assim, cara, o que eu quero passar com o Instagram? Cara, eu vou passar a minha mentalidade. O que eu tenho que pensar para realizar cada exercício. Isso que foi fazendo o diferencial, entendeu? Foi de uma forma totalmente despretensiosa. Então, quando eu fazia a descrição na legenda, eu descrevia todos os processos internos que eu fazia para iniciar o exercício. Isso foi deixando a galera, tipo, interessada, curiosa, né? Eu fui crescendo, assim, rápido, né? De forma autêntica também, né? E já falei muita besteira também, tipo assim, né? Não carrego a verdade absoluta, eu erro também, já errei coisas básicas, assim, que, né? Acontece, De pô, se esconder, né? Mas é aquilo, a gente vai se construindo à medida das experiências, né, cara? Então, nada do que eu aprendi foi na faculdade, foi tudo pela prática, pela experiência prática, né? Pelas experiências no trabalho propriamente dito e principalmente levar o treino sempre como um processo de autoconhecimento.
O treino é um processo de autoconhecimento pessoal e profissional. Eu trabalho as capacidades neuroplásticas do meu sistema nervoso central quando eu determino aquilo que eu quero fazer durante o exercício, entende? Sempre. Então, é um trabalho muito consciente, sempre. Você consegue perceber isso me vendo treinar. Exatamente. Tu vai ver que a minha expressão é de quem está 100% ali fazendo o que eu estou fazendo. As caretas vêm de forma natural. É lógico, se eu me concentrar não fazer, mas é aonde está indo o meu pensamento, sabe? No abdômen, está passando no ombro, tudo tem que estar muito bem relacionado, muito bem amarrado. Então, quando eu treino, reflete, a minha fisionomia reflete aquilo que eu estou fazendo. Já não sou bonito, porra, fazendo careta. A gente tá aí para treinar, não tá para posar pra Eu foto, né? acho que tem muita gente que vai ver ali meu negócio, olha, fazendo careta e fala, pô, não quero ver isso. Não Às quero vezes a começar caneta é um a ver diferencial aquilo. também. Mas fala pra galera qual é o arroba pra seguir lá. Arroba Newton Amorim Moreira, né? E o da metodologia, Da metodologia NAN é arroba Newton Amorim Moreira, né? Que é o tudo meu nome. liga lá no... E aí a gente tem a plataforma online da metodologia NAN online, onde eu tenho uma plataforma com os conteúdos que eu postava no Instagram, mas não ganhava nada, né? Sim. Então, eu estou trazendo de forma mais organizada, né, o conteúdo. Então, tem os fundamentos da metodologia NAN, como, né, passei rapidamente aqui, os princípios básicos, tipo modo de conduta, por que o modo de conduta, por que eu tenho que pensar, né? Eu sou um humano, uma máquina perfeita. Então, eu tenho que entrar no modo de conduta máquina para poder materializar a física, a mecânica. Eu preciso de corpos rígidos, né? Então, a minha base de sustentação central, ela consegue ficar rígida se eu determinar a minha consciência para que isso aconteça. Então, eu preciso consciência de forças internas. Então, eu entro num processo interno muito profundo para poder chegar nesse grau de ativação e assim fazer com que o exercício corra da forma mais funcional. Quando eu falo mais funcional, é buscar a excelência da ativação muscular em cada repetição durante o exercício. Muito bem. E falando de exercício, vai pensando aí, deixa eu jogar o microfone um pouquinho mais para perto. Vamos lá. Vai pensando aí então, que agora, galera, antes do Newton dizer, se inscreve, curte, compartilha aqui o Guerreiro Cast, vai estar disponível lá no YouTube, no podcast imperdível, vai estar também lá no Spotify. E eu tenho que falar também dos nossos parceiros, Newton, que estão aqui junto com o Guerreiro Cast. O primeiro deles é a Semideus Pharma, a farmácia de manipulação, onde tenho aqui, ó, a minha creatina, tem o pré-treino aqui também deles. Já tô quase no fim já, tá na hora de encomendar de novo. Então a galera vai poder estar pedindo lá com o cupom de desconto Team Guerreiro. E eu recebi aqui, tá lacrado, uma testosterona em gel. Eles fizeram, já me mandaram aqui. Então tem a testo gel aqui. E esse blend com maca peruana, tribulus e ombina, tá aqui também pra galera que quiser comprar lá. É só seguir lá no arroba Semideus Pharma oficial. Esse e aí pode é usar. Pra quem tá com más intenções. Esse aqui serve para, né, pro treino, para dar aquele up. Né? Então tem uns produtinhos aqui bem bacana aqui que a galera vai gostar de tomar. É bem bacana. A Semideus Pharma é uma parceira aí já há grande tempo, então tá aqui junto também no podcast. Outra parceira também que chegou pra gente aqui, né, tem que falar, é a Natuderm Pharma. A Natuderm Pharma também é uma farmácia de manipulados, lá do Rio Grande do Sul. É uma farmácia que também tem uma grande história, se eu não me engano, já há mais de 20 anos. E também atende muitos atletas lá no Rio Grande do Sul com os manipulados. E manda aqui para todo o Brasil, né? Eu já fiz pedido semana passada, veio rapidão. Então, a Semideus Pharma e junto, né, a Natuderm Pharma são as minhas duas farmácias de manipulação que dão um apoio aí. E para a galera que está assistindo, Natuderm Pharma, o cupom é Guerreiro Pro. Então a galera pode estar usando lá, ganhando 20% de desconto no pedido. Ajuda bastante, tá?
Então, para a galera que quer pegar a iombina, quer pegar uma cafeína pura, um 5-HTP, uma vitamina D, quer pegar ali um colágeno, sei lá, tem muitos produtos, a galera pode estar usando o cupom e pegando lá, certo? Depois eu falo dos outros parceiros que a gente tem. Deu tempo para dar uma respirada? Deu. Então, assim, diz para mim 3 exercícios que tu considera indispensável para cada grupo muscular. A galera que está assistindo até agora tem que pegar um papel e caneta, ou vai gravar essa parte, vai dar print, que depois eu vou dar um jeito de dar uma editada aqui pra gente deixar escrito bonitinho Legal. o que a gente vai falar aqui, né? Pro peito, Nilton. Guerreiro, posso Claro. só falar do meu parceiro? Pô, com certeza. Na Academia Não Online, a minha plataforma, ela é administrada por um parceiro meu, Legal, o pô. Jader, Olha. da Publish Marketing. A empresa dele chama-se Publish, de marketing digital. Legal, E o cara é um baita parceiro, baita profissional. Se não fosse ele e a minha mulher, eu acho que a metodologia Tava escondido ainda. Exatamente. Então, a minha parceira a Alessandra também, se ela não tivesse comigo, com certeza a metodologia não morreria, sabe? Tu vê só, cara, que legal. Dependo ter ela, né, como uma parceira e uma esposa incrível. Ela é o meu norte, né, cara? Sem ela eu tô perdido. Coisa linda. A gente tem os nossos alicerces, né, Nilton? Eu também, mandar um beijo pra minha namorada. Minha pequena guerreira. Coisa linda. E o Jader, então, é um parceiro. E o Jader também, que pô, um baita faz profissional. O trabalho aí da exposição da metodologia, a parte do cuidado. A gente tem o Lucas Aguiar, que é o nosso cameraman. Legal, né? pô, importante ter um Que time tá bom assim. ali, ele que faz as edições ali da plataforma online, manda para Publish e a gente coloca na plataforma para os nossos clientes. Né? Coisa boa, e é material de primeira, né? Com certeza. A gente está com uns 250, 300 alunos na Academia Não Online. E só não está melhor, como eu te falei, eu tô numa fase aí do meu quadril para fazer a cirurgia, a parte emocional um pouco desequilibrada, não estão conseguindo focar muito nessa parte do digital que eu quero mesmo, porque eu vejo que tem potencial para fazer uma entrega aí para a galera muito legal. Com certeza. Mas estou fazendo o que eu posso, a gente está colocando material toda semana na plataforma, e material novo, né? E com aulas explicativas e, né, estamos ali para tirar teoria dúvida. E prática teoria ali. E prática, às vezes tem uma live ali com um treino ou uma live para tirar as dúvidas dos clientes e tal. Tá bem legal. Tem a consultoria online também, que eu estou levando com alguns alunos, não tem muita gente ainda porque a gente parou de divulgar também, então a procura... Mas eu já tô com uns 4, 5 assim que... Já toma tempo também, né? E eu gosto, cara, porque os caras me mandam e eu tô fazendo o meu trabalho, eu tô amarradão, porque eu tô conseguindo, através do WhatsApp ali, eles me mandam os treinos e eles querem a metodologia, então eu vou lá e passo o feedback de execução e eu consigo direcionar, tô conseguindo ter essa conexão com eles, sabe? A minha dificuldade com a consultoria online era entregar um trabalho medíocre simplesmente pelo número, pelo dinheiro. Eu acredito que tu tem o mesmo pensamento que eu, e não sei em quantidade, né? Sim em qualidade. Eu quero entregar a parada, eu quero os caras que entram, têm o meu WhatsApp justamente porque eu preciso ver eles treinando para poder fazer com que eles entendam a metodologia na prática, entende? É aonde eles vão amarrar o conhecimento, sabe? Então é isso que tá me motivando bastante, porque tá dando certo, cara. Tá tendo uma resposta muito boa. Tô com alunos com 20 dias, ele tava esperando ver resultado com 3 meses. Olha em só. 20 dias ele já viu o resultado, que ele falou, pô, cara, eu acho que eu não ia ter esse resultado treinando 2 anos do jeito que eu treinava. Entende? Então, porra, cara, isso me deixa muito feliz. Não, com certeza. Não só o financeiro, muito realizado, mas a gente visa muito esse resultado. Mudar a vida da pessoa. Eu quero mudar a forma da pessoa pensar no exercício. Muito entender bom. O lado máquina. Isso. Né? Deixar de pensar como
como um ser humano normal para pensar como um engenheiro, como um piloto de Fórmula 1, como um cara que é diferenciado naquilo que faz, né? Naquilo que está fazendo, treinando. Tudo bem. Então vamos lá. Para peitoral, se a gente dividir as Peitoral, porções aí, vai ficar mais complicado, mas no geral. Não, cara, bem simples. Bem O peitoral simples. é bem simples, porque a gente tem 3 porções diferentes. Isso, aham. A gente tem a porção clavicular, a gente tem a porção externo-costal, que é a maior de todas, e a gente tem a porção abdominal, que sai da bainha abdominal, é aquela que está mais horizontal, ela tem uma origem horizontal, assim como o clavicular. Por isso, trabalham em planos de movimentos diferentes. Então, preciso de 3 exercícios. Um para peitoral clavicular, que é representado por uma flexão de ombro, uma elevação frontal supinada ou um desenvolvimento frontal supinada. Um supino reto, que daí ele vai englobar todo o externo costal, todas as fibras externo costais trabalham no supino reto. Então, tu tem um exercício que engloba, né, essa porção, o feixe externo-costal, clavicular, externo-costal e o abdominal, que é o crossover ou a paralela. Não, vamos botar o crossover, que é o mais comum, né? Então, a gente tem essa fibra abdominal, ela é adutora por natureza. Então, ela trabalha no plano frontal. A fibra externo-costal é adutora horizontal por natureza, trabalha no plano horizontal, por isso as fibras são horizontais. E a fibra clavicular, por sair da clavícula, sair de cima, sair do teto. O externo é uma parede, a clavícula é um teto. Então, direções diferentes, planos de movimentos diferentes. Então, eu tenho que ter um exercício específico para o clavicular. Não adianta trabalhar no plano horizontal achando que o clavicular está sendo bem trabalhado. Ele não está sendo bem trabalhado. São as fibras superiores, externo-costais, que trabalham no plano horizontal. No plano sagital, fazendo flexão do ombro, o peitoral clavicular trabalha. Eu preciso da supinação e rotação externa do ombro para ativar esse músculo. Porque se eu ativar ele em pronada, em uma elevação frontal pronada ou neutra, eu vou colocar o deltoide. O deltoide também é flexor. Então, quando eu faço uma rotação externa, eu vou levar a origem do deltoide para a lateral. E aí eu coloco o peitoral na linha da tração para flexão do ombro. E o próprio movimento do peitoral vai trazer esse direcionamento ascendente, medial e oblíquo. Se a gente pensar no direcionamento da fibra clavicular do peitoral, ela é descendente, lateral e oblíqua. Qual é o movimento que faz essa fibra contrair? Um movimento ascendente, medial e oblíquo. Tem que estar paralelo à fibra para poder ter uma ativação do peitoral clavicular. Então, essa fibra não trabalha em outro plano. Por isso que eu tenho que ter um exercício para a parte superior pro clavicular e um exercício para a parte superior externo-costal. Aí você vai desenvolver a parte superior de forma mais harmônica. E outra, tem um perigo também, né? Tem um contra. Quem não trabalha especificamente o peitoral clavicular faz com que o peitoral externo-costal domine a parte superior do peitoral. E o deltoide, quando você estimula só o deltoide em pegada neutra para flexão, o peitoral clavicular ele vai perdendo espaço. Então, lei do uso e do desuso. Se você não usa, você perde. Então, o externo costal e o ombro vão pegando. Aí o cara vai rodando o ombro, vai tendo uma rotação interna do ombro com o condicionamento físico. Isso significa desequilíbrio entre a cadeia anterior do ombro e a cadeia posterior. Entende? Então, o peitoral clavicular ele é fundamental para equilibrar o condicionamento físico do peitoral e do complexo do ombro de maneira geral. Muito bom. Lá no teu Instagram, a gente tem uma collab, tu fazendo, né, eu ativando esse exercício. E tu nunca tinha feito, lembra? Eu não tinha feito daquela forma, fazia de outra, e é totalmente diferente. Então, quem está assistindo aí, vai lá no Instagram do Newton, olha no meu lá, tem que procurar lá. E era numa época de preparação minha. Isso, ano passado. E ainda é um ponto fraco que eu venho batendo, e como eu já falei para ele, eu continuo usando aquela metodologia. E não foi instantâneo, né? Tipo, eu filmei justamente porque se eu colocar você no trilho certo, o peitoral clavicular vai ficar destacado durante o exercício. Exatamente. E é isso que acontece, né? A gente sabe onde está o trilho funcional para que você direcione os braços
naquela direção para o trabalho do peitoral clavicular ser o mais efetivo possível, buscando a excelência. E já digo, daquela época para agora já tá vindo, tá melhorando mais. O meu Tu não sente que a tua treinador postura abriu mais? já mudou bastante, com Pode certeza. crer. Vamos falar então de costas. Tu já passou também para mim o treino de costas. Então, só para a galera, eu falei dos 3 exercícios, Isso, né? O frontal para superior. Pode ser com halteres ou na ou polia. na polia. O halteres, ele é a base da base, o supino reto Sim. também pode ser qualquer variação na polia, Com no halteres, máquina. na máquina. E o crossover propriamente dito. Então, cada exercício trabalha num plano de movimento diferente e isso faz com que todo o músculo do peitoral seja estimulado com esse treino, entendeu? Todos, Perfeito. entende? De forma equilibrada. Aí a gente tem costas. Costas eu vou no mesmo raciocínio, né? O dorsal, ele trabalha todos os grandes motores primários da parte superior do corpo, do ombro, né? Os motores primários peitoral, latíssimo do dorso e deltoide, todos eles têm 3 porções, cada porção trabalha num plano de movimento específico diferente, entende? Então, quando eu coloco um exercício para cada plano, eu vou fazer o trabalho dorsal C completo durante o exercício. Aí eu tenho trilho anatômico para ter como direcionamento, tenho a capacidade, né, de gerar o estímulo específico com a estabilidade necessária e o direcionamento pelo plano em relação à função específica, né, de cada exercício. Então, a gente tem uma puxada aberta, que a gente trabalha a adução, né? O latíssimo do dorso funciona como adutor. E aí, quando a gente pensa no trabalho da adução do ombro, a gente tem que considerar os demais motores da adução do ombro. Não é só o latíssimo, é o redondo maior, o deltoide posterior, e aí a gente tem a rotação interna e a rotação externa. Então, os músculos do manguito rotador que auxiliam no trabalho e o direcionamento. Então, quando o meu braço perde a direção aqui, ó, né, fazendo uma puxada, quando ele perde a direção, eu desligo o ombro. Para tu ver a importância do manguito rotador, ele que vai garantir o trabalho para que eu possa manter o plano escapular. E mantendo o plano escapular, eu consigo botar o ombro na ação pré-cotovelo, entende? Antes do cotovelo, eu consigo trazer o cotovelo pela articulação do ombro. Se eu não acertar o plano, eu sou obrigado a usar o cotovelo. Se eu sair da linha, eu perco a ação do ombro propriamente dita. Aí a gente tem, no plano frontal, a puxada aberta. No plano sagital, a gente tem uma infinidade de exercícios. Pullover, pull down, remada curvada fechada, supinada, pronada, remada baixa, supinada, neutra, pronada, puxador, supinado, qualquer exercício que atravesse a articulação paralelamente ao plano frontal. Então, quando o braço se direciona paralelo à sutura sagital do crânio, eu consigo identificar o exercício, né, pela osteocinemática como flexão e extensão. Então, eu tenho uma infinidade de exercícios para esse plano de movimento. O que eu uso, que eu acho mais eficiente, remada curvada. Remada curvada, pronada ou supinada, eu prefiro a pronada porque me dá mais poder de torque pela articulação do ombro. Mas a remada pronada para mim é um exercício básico para equilibrar, né? Porque senão eu vou fugir para a máquina. Eu tenho que ter um exercício estrutural livre, sabe? E isso eu aprendi com o Eduardo Corrêa, entende? Não tinha treino de costas que não tivesse remada curvada. Não tinha treino de costas se não tivesse um exercício postural livre, sabe? Isso que eu admirava muito nele. Era uma referência para mim em relação a isso. E isso eu trouxe para a minha realidade também. Então a remada curvada seria no plano sagital, né? E as remadas abertas. Remada aberta. Poderia ser a própria remada curvada buscando o plano horizontal. Ou uma remada aberta ponta de barra. Ou uma remada aberta máquina. Qualquer remada que trabalhe com o mesmo posicionamento dos braços que o supino. Porque o supino é o antagonista direto da remada aberta. Entende? Por exemplo, o pull down é o antagonista direto do
peitoral clavicular, entende? O desenvolvimento é o antagonista direto da puxada aberta. Então, quando eu penso na ativação do agonista, eu tenho que pensar como está o antagonista. Por exemplo, quando você me vê fazendo uma puxada, quando eu chego nesse ponto, o meu ombro, o deltoide acromial, está destacado, mostrando essa relação no pico de contração. Então, eu tenho uma coativação do deltoide e isso mostra o quanto eu estou conectado com o exercício no pico de contração. Muito bom. Então, remada curvada, remada aberta e puxador aberto. Puxador aberto. Eu vou englobar toda a cadeia posterior de costas aí vai estar bem treinada. Muito bem. Do sacro até o trapézio. E para bíceps, com o antebraço já na jogada ou fora antebraço? Cara, para bíceps, a gente tem 4 flexores da articulação do cotovelo, né? O pronador redondo, o braquial, o bíceps braquial e o bráquio radial. Não, o bráquio radial já falei, né? Foi o primeiro. E o pronador redondo. O pronador redondo, ele é flexor do cotovelo. Ele tem uma ação mínima, mas ele é responsável pela flexão do cotovelo. Então, pensando num treino que eu englobe todas as funções, né, da flexão do cotovelo, se eu colocar um exercício com a pegada pronada, um com a pegada neutra e um com a pegada supinada, eu tenho um treino completo de flexores, entende? E exercícios que trabalham com pronossupinação podem fazer esse trabalho, né? Eu não preciso fazer um específico com a pegada pronada, mas eu posso fazer com a funcionalidade da pronossupinação completa para o trabalho do bíceps. Aí eu vou colocar o bráquio radial já na jogada. A própria pronação para semipronação trabalha bráquio radial e braquial também, e bíceps também. Então, os exercícios que trabalham a funcionalidade do antebraço com a articulação do cotovelo otimizam a funcionalidade da articulação do cotovelo de acordo com a pegada que você usa. Então, se eu quero enfatizar o trabalho da parte superior do antebraço, pegada pronada. Se eu quiser trabalhar a neutra, eu vou trabalhar um pouquinho de cada. Vou trabalhar o braquial, vou trabalhar o... E quando eu tenho a pegada pronada, é onde eu entro com o pronador redondo. Porque ele funciona com o braço em pronação. Exatamente. E aí, quando eu estou em pronação, ele é um poderoso supinador. Então, se eu fizer uma rosca direta saindo da posição pronada, eu vou trabalhar... O primeiro movimento que eu tenho que fazer é trazer da pronação para a supinação, para deixar os epicôndilos paralelos e fazer a flexão com um mínimo de sobrecarga para a articulação do cotovelo. Para isso eu tenho uma relação direta do ombro, dos rotadores externos com a articulação do cotovelo. Engraçado que, vendo tu falar, eu estou me imaginando aqui fazendo. Geralmente a gente já sai como se fosse um martelo, né? Já direto na neutra para fazer a supinação, né? É um movimento mais comum da gente fazer. Mas a gente sair da pronada para fazer... Eu vou ter um trabalho maior do bráquio radial. Mas hoje eu experimentei da neutra para supinada também. E também... É porque quando eu faço o movimento do neutro para supinada, eu estou usando o bíceps como supinador. Além do supinador. Então eu já trago, ó, eu tenho o braço estendido ali, ó. Quando eu faço isso, ó, eu já tenho um trabalho ali próximo à inserção distal do bíceps já, sabe? Com essa capacidade dele de sair da neutra para a supinação, né? E aí quando eu tenho o movimento e isso também vai trabalhar um pouco o bráquio radial também, que tem esse poder, assim como da pegada pronada para supinada, também vai ter esse poder. Muita gente te questionou quando tu colocou ele lá, né? Sim. E é isso, cara. É simplesmente porque eu trabalho com uma funcionalidade maior e envolvo mais músculos que participam da flexão do cotovelo. Então eu dou um trabalho mais completo para os flexores do cotovelo quando eu utilizo da ferramenta de usar a pronossupinação em determinado exercício. E aí fica a dica pra galera, lá no meu Instagram, Diogo Guerreiro Treinador, tem um vídeo que eu coloquei lá com esse treino de bíceps que a gente fez, usou o banco, né? O Spider ali, usou a polia, né? A gente fez uma miséria no bíceps e tríceps, né?
Um baita treino. Um baita treino Com bem certeza, básico, né? bem básico, mas Não usando o que a gente usando está falando aqui agora, né? usando as ferramentas, né? Usando aí. a ferramenta, né? Não existe flexão do cotovelo sem comunicação com a articulação do ombro. Não tem como você chegar direto a flexionar o cotovelo na metodologia, porque você precisa estar numa posição para poder gerar a ação do cotovelo. Então eu preciso da pré-ativação do ombro, eu preciso da estabilidade do ombro para gerar um movimento na articulação do cotovelo que tenha uma consequência direta na articulação do ombro. Perfeito. E vamos falar então do agonista do bíceps, né? O agonista, o bíceps, antagonista, o tríceps. Para esse músculo que, na minha opinião, é um músculo muito bonito, é um músculo que dá o volume do braço, né? É um músculo importantíssimo, né? No treinamento de supino, como a gente vem falando aqui, diferencia a galera, né? Eu acho que quem tem um tríceps bonito, que treina direito, é um diferencial também dentro da estética, né? Eu acho que um ponto que é muito importante para quem quer treinar tríceps é entender que o bíceps e tríceps são músculos do complexo do ombro. Então, para ativar a articulação do cotovelo, eu preciso deles como motores da articulação do ombro. Eu preciso deles estabilizando a articulação do ombro para o cotovelo ter uma capacidade neural de 100% na hora de fazer sua ação, entendeu? Então, muita gente não sabe o que é estabilizar o ombro para fazer. Então, vai lá, tu vê o cara fazendo uma extensão no cotovelo aqui, ó, pô, não tem estabilidade nenhuma, esse exercício é muito disfuncional. Quer dizer, tu tá perdendo muito tempo para ter pouco, para tirar pouco dele, sabe? Então, como eu te falei, o complexo do ombro funciona assim. A gente tem 6 motores primários: o peitoral, o latíssimo do dorso, o deltoide, o redondo maior, o bíceps e o tríceps cabeça longa. Isso faz com que todo o tríceps se relacione diretamente com o complexo do ombro. O fato de o tríceps cabeça longa ser um músculo do ombro. Então, quando eu penso em uma ativação de qualquer um desses, eu preciso da estabilidade do ombro. E aí, a estabilidade do ombro ativa quem? Todos os músculos do manguito rotador e todos os músculos que atuam na escápula. Então, infraespinhal, redondo menor, supraespinhal e subescapular. Esses 4 atuam de forma conjunta, fazendo com que a articulação do ombro permaneça estável. Enquanto o braço se movimenta, eu tenho que ter oposição. Então, eu consigo manter meu ombro baixo para elevar ele lateral. Eu consigo manter o meu ombro baixo. Manter o meu ombro baixo significa que eu estou ativando os músculos do manguito rotador. E se eu estou ativando os músculos do manguito rotador, eu estou ativando os músculos escapulares. Quantos músculos a gente tem que atuar na escápula? 6 músculos também. O trapézio, os romboides, o levantador da escápula, o subclávio, para os movimentos acima da cabeça, o peitoral menor e o serrátil anterior. Esses 6 também atuam em conjunto. Então, quando eu saio da posição de referência que eu estou com o ombro baixo, esses 6 músculos estão ativados no gradil costal da forma mais equilibrada. Então, se eu tenho equilíbrio, como é que eu faço para não perder esse equilíbrio? Enquanto o meu braço se movimenta, se eu quiser chegar a 90 graus, eu tenho que manter a cabeça do ombro no sentido contrário do meu braço. Aonde quer que eu vá e meu braço estiver nessa conexão, o músculo da escápula vai trabalhar de forma consequente, entendeu? Agora, se eu solto o braço e levanto, eu perco essa conexão. Por isso que eu falo que você tem que ter uma conduta na sua vida pessoal, mas na hora de treinar, uma conduta de máquina. Né? E entrar no modo máquina para você contemplar a biomecânica e não sobrecarregar suas articulações, seu sistema nervoso central em relação às lesões musculares ou as disfunções articulares propriamente dita. Né? E o que a gente colocaria nessa lista aí de top 1, top 2, top 3 ali? Começar o quê? Um testa, um francês? Ah, cara, o que tu colocou? Tipo assim, colocamos o posicionamento do húmero em 3 posições básicas, que vão gerar uma estabilidade diferente em relação à ativação da cabeça longa do tríceps. Para mim, a base do treino de tríceps é pela ativação da cabeça longa do tríceps. Então, se eu for pensar em exercícios uniarticulares, eu vou pensar
num francês, Uhum. né, um francês no cabo com halteres, sempre, né, pensando na estabilidade, um testa e uma extensão com os braços mais próximos do corpo. Eu uso a extensão na polia biarticular. Uhum. O que seria biarticular? É quando eu ativo o tríceps pela articulação do ombro. Então, se eu estou com o braço estendido, eu não flexiono o cotovelo para cá. Eu quebro a cinemática do cotovelo trazendo o ombro para trás. Então, quando o ombro vem para trás, por consequência, meu cotovelo flexiona. A gente já fez isso. Entende? Então, eu tenho uma ativação da cabeça longa do tríceps como extensora do ombro. Eu tenho uma participação do deltoide, do dorsal, do redondo maior, dos rotadores, comprometimento total de todo o complexo do ombro para a cadeia posterior ativa. E aí, na hora de eu estender, eu penso no tríceps. Mas na hora de alongar, de novo, eu penso nos extensores. E aí, essa é a sinergia do ombro para o cotovelo. Entende? Aí eu consigo manter a ativação no tríceps nas duas fases do exercício. Então, ele entrega um comprometimento neural do tríceps muito maior do que se eu estabilizasse o cotovelo na polia, à frente do ombro, à frente da articulação, onde o tríceps não estaria sobre uma tensão máxima. Eu tenho que colocar ele para trás da articulação do ombro para ativar ele como extensor. Então, se ele estiver à frente, ele não vai estar fazendo sua ação através do movimento, né? Ele vai só estabilizar. O cabo está puxando para frente, ele vai estabilizar a extensão do ombro, né? Pela força dos extensores, e o tríceps vai trabalhar a cabeça longa estabilizando, e não de forma dinâmica. Então eu tenho que trazer essa ativação, eu tenho que providenciar as ativações certas. Como eu te falei, basta botar a pressão do ombro para baixo, relacionar o centro abdominal com a base do pé, a postura da coluna. Quanto mais conectado tu tiver, mais tu tira do exercício e mais fácil fica para você fazer essa relação de articularidade, né, do exercício durante o movimento do tríceps ou a ativação do tríceps, né? Então eu botaria um em cada ângulo. Um em cada ângulo. E os exercícios biarticulares com certeza entregam muito mais do que os exercícios que você apenas estabiliza o ombro. Perfeito. Vamos então para a parte do ombro. Com certeza, as 3 porções aí importantíssimas, né, para essa cadeia funcionar. Eu acho que uma não é melhor do que a outra, elas têm que estar todas, né, trabalhadas em conjunto. Eu gosto de colocar um dia só de ombro no meu treinamento, mas eu quero que tu fale qual a tua visão, então, qual os melhores exercícios aí para englobar a turma toda, ou a gente prefere fazer isolado ali? Eu já vejo o treino da parte superior, né, do complexo do ombro em cadeias musculares. Eu já vejo em cadeias musculares. Então, o treino de peito, ele envolve a cadeia anterior. O deltoide anterior entra... Já joga junto. Entendeu? Claro, não. Eu não preciso perder tempo. Sabe? Por que eu vou... Aí, no treino de posterior, qualquer extensão do ombro, quando o ombro é ativo, ativa o deltoide posterior. Qualquer remada. Então, tu vai lá e coloca um crucifixo inverso, ou uma elevação posterior de ombro, né? Aquela na posição curvada que eu gosto, trabalha posterior. Então, não tem porquê no meu treino de ombro eu colocar a cadeia anterior ou posterior. Eu vou ficar só na cadeia lateral. Quais são os exercícios que eu tenho para o trabalho de ombro específico? Ombro específico significa abdução do ombro. Exercícios que vão para o deltoide acromial. A clavícula, deltoide anterior, está na frente, faz flexão. O acrômio é a estrutura, o acrômio da escápula é a estrutura mais lateral da parte superior do corpo humano. Por isso, chama-se deltoide acromial. O que ele faz? Ele eleva lateralmente, entende? Eleva lateralmente, o direcionamento é lateral, mas ele eleva no plano escapular. Para você ativar o ombro, tem que estar no plano escapular. Mas isso o próprio corpo direciona quando você tem quando você tem a ativação interna correta, sabe? Então,
Alguém falou assim, não sei por que chama de elevação lateral. Na verdade, a elevação lateral é por conta do posicionamento do deltoide acromial, que é a estrutura mais lateral, e eleva os braços para a lateral. Se pensar numa direção anterior, posterior, o direcionamento do deltoide acromial vai levar para a lateral, independente se é plano escapular, mais diagonal, né? Então, a gente tem elevação lateral, desenvolvimento e remada alta. São as 3 variações de exercícios para deltoide acromial. A remada alta, ela é bem A remada alta abandonada, né? é porque a remada alta, cara, a galera não sabe o que significa remada alta. Então, quando você vê uma pessoa fazendo uma remada alta fechada, ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe para que é aquele exercício, entendeu? Porque deltoide anterior não trabalha, tá ligado? Tipo, a forma como você trabalha. Você não vai trabalhar remada, trocar uma remada aqui, em vez de uma elevação frontal. O trabalho muito mais específico, a elevação frontal. Esse não trabalha nada. E ele é perigoso por quê? Por conta da artrocinemática do ombro. Quando você faz uma pegada muito curta, tu é obrigado a fazer. O que eu quero? Eu quero ativar o ombro. O que o ombro faz? Ele mexe o húmero. Ele não mexe o cotovelo. Então, se eu botar o ombro para baixo e ativar, né, que eu preciso manter para baixo, e afastar a lateral, ele não vai passar daqui, ó, ele não passa porque o tubérculo maior fica exposto e ele encontra o acrômio e o movimento trava. Aí a pessoa consegue subir a escápula. Aí ela envolve o trapézio. E aí o ombro está ali sendo esmagado. Os tecidos que passam entre a cabeça do ombro e o acrômio estão sendo esmagados, estão sendo comprimidos. Por isso que vem as lesões, entende? Porque isso acontece na elevação lateral. Depois de 60 graus de abdução, se eu não tiver com o ombro encaixado, o meu movimento de ombro é bloqueado. Então eu tenho que colocar no plano escapular para conseguir essa abdução sem sobrecarregar as estruturas moles que passam no centro da articulação do ombro, que comprometem a cápsula articular, o tendão do músculo supraespinhal e a bursa subacromial. Os tecidos que passam ali são comprimidos. Então, eu tenho que fazer com que o exercício me traga saúde articular, então ele tem que ser funcional. A mobilidade do ombro ali é funcional, né? E quando eu faço uma remada aberta, eu consigo direcionar o meu braço, levando uma inclinação do tronco. Se eu fizer um movimento aqui, ó, ele trava aqui, ó. Mas se eu inclinar um pouquinho, o acrômio baixo vai para frente e eu consigo um direcionamento um pouquinho maior, com mais amplitude, funcional, porque eu mantenho o ombro baixo e ele não se choca, né, por conta dessa manobra de inclinação do tronco, e eu consigo ativar o deltoide acromial com excelência. E é o deltoide acromial que eu quero, entende? O trapézio estabiliza, o trapézio faz uma força para as escápulas ficarem para baixo e não para cima. Então, quando tem para cima, eu tenho translação do ombro. E o ombro é uma articulação esférica. Ela foi feita para fazer rotação. Ela foi feita para fazer um ponto fixo junto com a escápula para gerar um arco funcional pela articulação do húmero, pela articulação do cotovelo, que seja, né, pela articulação do ombro para gerar essa ação de arco angular do húmero, o braço estendido ou o braço flexionado. Então eu preciso dessa oposição do ombro para baixo, senão eu não tenho ativação, senão não tenho segurança, não tenho saúde para a articulação do ombro. E aí que vem as lesões, entende? Através dessa disfunção, você vai minando a articulação até desenvolver. Quando começa a doer, às vezes já é tarde. Já está um grau de comprometimento muito grande, sabe? E aí ela começa a doer não só em fazer o exercício próprio dito para o ombro, mas começa a doer nos outros exercícios. Nos outros exercícios, porque por conta da estabilidade, exatamente. Muito bem. E a própria metodologia, você já se protege desse tipo de... Entende? Porque você sabe o que cada exercício precisa ser feito, o que cada exercício significa, o que uma variação como uma remada alta puxada causa para a articulação. Eu sei o dano que esse exercício pode trazer. Então, ele não faz parte do meu mundo na sala de musculação. Eu lamento quem usa esse exercício, né? Mas
A verdade não é absoluta, né? Sim. Mas em relação à cinesiologia, tu entendendo como funciona, tu sabe que tem um bloqueio articular, tu sabe que tem tecido que passa ali, então, né? Tu tá consciência do teu lado para afirmar que isso não se faz. Muito bem. Antes de continuar, a gente vai para a parte inferior, né, de inferiores. Uhum. Eu tenho que falar dessa turma aqui, ó, do Mamute Suplementos e Moda Esportiva. Essa loja chegou aqui em Floripa, né, do meu amigo Matheus. Eles estão lá na Felipe Schmitz, 706. Que legal. Vai inaugurar agora dia 1º de agosto. Maneiro. Então, a Mamute Suplementos e Moda Esportiva também é um parceiro aqui do Guerreiro Cast. Legal. E a galera pode estar comprando lá com 20%, não, 6% de desconto no Pix ou no dinheiro. Se eu não me engano é 10%. E no cartão de crédito é 6%. Bom, vai ter desconto independendo da forma lá. É o teu cupom. Isso, é o meu cupom Guerreiro Pro também. Então, Mamute Suplementos e Moda Esportiva aqui de Floripa. Eles Legal. têm uma loja lá também no Rio Grande do Sul. E agora estão inaugurando aqui em Floripa, na Felipe Schmitz. Então, toda a linha de suplementos ali das melhores marcas nacionais e importadas vai estar lá com a galera. Tem a minha sacolinha aqui, ó. Eu até vou mostrar pra galera, ó. É uma camiseta, pô. Olha aí, ó. Que baita, hein? Camisetona massa, ó. Já botei pro treino já. Tá aqui limpinha, cheirosinha, ó. Mamute Suplementos, Moda Esportiva. É muito legal de entender o porquê do mamute, né? Quem for lá vai perguntar pro Matheus lá a história. Pode perguntar lá que ele vai contar. Desenho bonito aí, bacana. Suplementos das melhores marcas, então pode estar usando o cupom Guerreiro Pro. E eu tenho que falar também de outro parceiro que já está comigo há bastante tempo. Só que eu tenho só o copo aqui, que sempre é bom, né? Tomar um refrigerante, uma água. É o Açaí da Barra. Tu gosta de açaí? Gosto. Cara, o Açaí da Barra, aqui na rua, na Avenida Ercílio Luz. Achei que era na Barra da Lagoa. Tem também, se eu não me engano, tem. Sair da Barra. O Açaí da Barra é a rede, né? Ah, Mas tá. tem uma loja aqui na Ercílio Luz e tem uma na Barra da Lagoa, se eu não me engano. E açaí e sorvete também tem cupom de desconto, que é Guerreiro Pro também, pra galera que for lá, quiser tomar um açaí, tomar um sorvete, tem cafés, tem outras coisas lá também. Legal. Então o Açaí da Barra também é um parceiro aqui. Legal que eles estão te dando esse apoio, hein? Cara, muito bom. Quem quiser, né, fazer parte aqui do Guerreiro Cast e fazer essa parceria, manda no DM lá, manda no Instagram, aqui no próprio YouTube mesmo, manda que a gente troca uma ideia e divulga os produtos aqui. Então a gente já tem um time aí que tá fechando com a gente. Maneiro. E aí vai estar aparecendo na televisão, vou estar falando aqui, fazendo algumas propagandas.